Bom, projeto, a passo 6 foi embora. O passo 8, escolher o tipo de ligação. Tá? Por exemplo, viga com viga, viga coluna, vai ser soldada, vai ser parafusada. Viga soldada é melhor do que a parafusada, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil de montar em campo. Então, por exemplo, tem lugares que soldar a estrutura em campo é uma tarefa árdua. Então, aí no caso, você trabalha com estruturas parafusadas. Então, tudo é questão de avaliar também como que vai ficar também o dimensionamento, consumo de material, consumo de mão de obra, que vai ter diferença de uma para outra. Passo 9. Esse daqui é o que dificulta bastante o projeto, principalmente aqueles projetistas que atuam em áreas, vamos dizer assim, mais desprovidas aí de recursos. Então, para esse projetista, tudo é mais difícil, às vezes o material que ele precisa não tem na região, tem que tomar cuidado com os serralheiros que podem querer aí colocar um outro material e você, por desconhecer, acabar considera, por exemplo, um projeto com aço A572, grau 50, ele coloca um outro lá, por exemplo, grau 42, ou outro grau, por exemplo, azimuth A36. Então é bom certificar isso aí, garantir para não derrubar o seu projeto aí, tá? Tem diferenças de limite de escoamento e tensão última. No caso aqui, por exemplo, aqui do azimuth A572, grau 50, a gente vê que ele tem uma tensão de escoamento de 345, é um aço de alta resistência. Esse aço aqui é ótimo quando você quer trabalhar com estruturas esbeltas. O que é estrutura esbelta? É aquela estrutura, ó, vou fazer aqui vulgarmente aqui, ó, isso é uma estrutura esbelta, tá? Uma estrutura que não é esbelta seria assim, ó. Tá vendo? Então ela tem aí uma altura entre mesas aí muito avantajada. Eu acho muito utilizado aí para estruturas o A36. Nós temos esse aqui também, ó, o A572 grau 60, que é um aço de alta resistência. Tudo vai depender do projeto. Deixa eu só habilitar a caneta aqui novamente. Então, no caso aqui, é o seguinte, nós conseguimos coletar no mercado que nós temos à disposição aí os perfis que a gente precisa, ok? Mas eles estão disponíveis A572 grau 50, A572 grau 42 e o A36, um aço estrutural muito utilizado. Ele tem um limite de escoamento mais baixo, né, 250, mas dependendo do projeto, ele é até mais interessante, por ser um aço extremamente comercial. Algumas coisas importantes que eu coloquei aqui foi essas nomenclaturas que nós temos aqui. Ó, MR, AR, COR, o que é isso? Aço de média resistência, alta resistência. Esse aço aqui é de alta resistência, resistente à corrosão. Então tem essas nomenclaturas que você pode encontrar, ok? O passo 10, esse daqui, as pessoas têm muita dificuldade, todo projetista que está começando tem dificuldade, e principalmente, né, depois de ter coletado os dados de como aplicar isso na obra. Então, nas próximas aulas nós vamos entrar nessas aplicações de carga, e aí nós vamos destrinchar isso aí da maneira mais detalhada possível, para vocês não terem mais problemas com isso daí. O que são ações permanentes? Tá? Tem vários modelos de ações permanentes. Você tem que olhar para a obra como um todo e olhar para essa obra, não para um estado inicial, mas o que vai ser essa obra, por exemplo, essa estrutura daqui 10, 20 anos, ok? As tendências de mercado, expansão do sistema de iluminação. Eu já vi, por exemplo, projetos onde que o sistema elétrico de um determinado galpão ele era subterrâneo. Anos depois, eles alteraram fizeram aquelas eletrocalhas aéreas, né?
Então você acaba sobrecarregando a estrutura. Fizeram aquilo ali sem nenhuma verificação. Tá? Ninguém checou, simplesmente colocaram. A estrutura caiu? Não. Provavelmente o projetista na época deveria ter considerado algumas sobrecargas extras aí para evitar, em casos disso daí no futuro, a estrutura vir a colapso. Dependendo da quantidade de cabeamento da indústria que for, são cargas consideráveis e que pode jogar a estrutura no chão mesmo. Ok? Sistemas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, dutos de ventilação. Tá? A indústria tem demais. Faz o galpão, depois de um tempo, compra uma máquina, por exemplo, uma lixadeira automática. Então ela tem um sistema lá que ela faz a exaustão das partículas que são desprendidas ali no processo de lixamento das peças. Eles vão lá e içam essas tubulações no seu galpão. Então preste atenção nisso daqui. Vai fazer um projeto, converse com alguém que realmente conhece o futuro daquele galpão. Quais são os equipamentos que você pretende trazer na frente, lá no futuro? Quais são as máquinas que podem futuramente? Você está prevendo trazer algum sistema, por exemplo, que vai demandar um sistema de exaustão? Vai ter expansão nas tubulações de ar comprimido, nas tubulações de transferência de fluidos? Isso tudo pode variar com o tempo. E a sua estrutura é um tipo de projeto que não pode ficar ali tendo que ficar modificando toda hora. Então é melhor, na hora de você lançar a estrutura, você ter um custo maior, mas você não tenha que fazer modificações ao longo do tempo. Tá? Então eu coloquei aqui, o que tem de ação permanente? Piso próprio, carga das telhas, nós já vimos aqui que é 6 kg por metro quadrado. Isso está lá no passo 6. Nós vamos ver como é que aplica essa carga futuramente. Carga de tubulação. Então você tem, por exemplo, nos pilares, né, geralmente nós colocamos os piprex. Então você tem o pilar e aí você faz os piprex para poder passar as tubulações. Ok? Tome cuidado. Isso pode expandir um dia. Então, se vai expandir, façam essas considerações aqui de carregamento também. Ok? Quando é um galpãozinho para uso comum, que não tem muita passagem de sistema elétrico, várias tubulações, alimentando vários processos, é um projeto simples, qualquer um faz. O problema são essas aqui, porque envolve mesmo um trabalho de pesquisa, de perguntar, de questionar, de avaliar, entendeu? Verificar se essas informações são condizentes. Olha lá, carga de cabeamento elétrico, peso linear. Deixa eu ver. Opa. Aqui seria o peso somente do cabeamento elétrico, tá? Cabeamento mais eletrocalha, carga de dutos de ventilação ou exaustão içados na estrutura, cargas de equipamento vazio. Tome cuidado com isso daqui também, tá? Muitas das vezes você considera a carga do equipamento e esquece de considerar as cargas que ele vai receber. Por exemplo, você vai fazer mezanino, né? Você vai fazer um mezanino e nele vai ficar uma injetora, tá? Ou uma plataforma de trabalho, tá? Que está ali em torno de uma injetora. Tome cuidado com essas cargas variáveis. Pode chegar materiais ali de apoio para fazer pré-montagem, então você pode sobrecarregar, mas não é carga permanente, é carga variável, você precisa de considerar. Carga de revestimento térmico, tá? Tubulação, vai considerar essa tubulação? Precisa considerar também a carga de isolamento térmico. Carga de revestimento de antidesgaste. Tem casos de estruturas, por exemplo, em grandes salas de jateamento, que a estrutura ali em si, ali, elas são preparadas para não sofrer o desgaste devido ali aos jatos de areia. Tem algumas estruturas que estão em outros ambientes aí, que estão sujeitos a desgaste ao tempo todo também, que tem esses revestimentos. Então, muitas vezes, isso vai impactar no peso dessa estrutura.
São tipos de estruturas que você não vai se deparar em todo instante, tá? Somente as empresas aí que trabalham com projetos aí de grande porte, para grandes empresas que rotineiramente isso daí vai aparecer para eles, ok? No nosso caso aqui, eu habilitei somente duas cargas aqui, a princípio, piso próprio, cargo de telhas, tá? Não estou considerando o sistema elétrico, tá? Poderia colocar carga de luminárias e tudo mais, mas isso aí na hora que a gente vai fazendo o projeto dentro do software a gente vai mostrar. Eu só quero que você saiba o seguinte, pegue, né, faça um relatório de todas as possíveis cargas, tá? Faça um checklist de todas, à medida que vocês forem fazendo projetos, monte um checklist, tá? Monte um protocolo, né? Quando você for fazer um projeto, para você marcar quais cargas estão ali presentes, para você não esquecer de nenhuma. Então, por exemplo, levante lá, por exemplo, 50 tipos de cargas possíveis. Vai fazer um projeto, vem marcando todas as que tem. Isso vai evitar que você esqueça de ponderar qualquer tipo de carregamento e vai evitar problemas futuros também. Ok? A mesma coisa com as ações variáveis, as cargas de vento. Já no início desse módulo, né, nós fizemos aí os cálculos de cargas de vento, mas nós vamos calcular a carga de vento aqui novamente para essa estrutura que nós estamos trabalhando e nós vamos ver como é que se aplica ela. Sobrecarga em cobertura. A norma ela coloca uma condição, né, de você adotar aí 0,25 kN por metro quadrado, por você aí, quando você não tem exatidão dessas cargas de acessórios, sistema elétrico e tudo mais. Mas observe que essas cargas aqui elas são de 25 quilos por metro quadrado. Então tem que observar também se suas, por exemplo, em uma determinada região do seu projeto, da sua estrutura, se você não tem mais do que 25 quilos por metro quadrado, tá? E se você tem mais do que 25 quilos por metro quadrado, aí você precisa de correr atrás e fazer um estudo minucioso para você ter uma maior exatidão, ok? Dessas cargas variáveis. No nosso caso lá, por exemplo, do projeto como se, por exemplo, quando você consegue garantir que aquele sistema elétrico ele vai ser aquele carregamento sempre, que os dutos de ventilação vai ser aquele sempre, então você não tem variação naquelas cargas, então por isso que isso daqui muitas vezes não é necessário. Ou você pode colocar para assegurar em caso de alguma movimentação, de alguma inserção de cargas, você tenha essa garantia técnica, vamos dizer assim. Nós temos também que considerar cargas de fluido de tubulação. Se você considerou que tem tubulação permanente, você precisa considerar as cargas de fluido. Ok? Tem tubulações que elas trabalham 99% do tempo cheio. Mas temos algumas que não. Por exemplo, linhas de vapor, nós temos alguns casos que ela está trabalhando com vapor, outros ela está toda condensada em algumas regiões. Você pode ter uma manutenção onde que você cessa uma linha e o vapor se condense nela e você tenha, em dado instante, em vez de ter vapor, tem água. Então, o piso daquela estrutura aumenta consideravelmente, dependendo do diâmetro da tubulação. Isso tudo aqui depende. Depende do diâmetro da tubulação, depende do tamanho da obra, tudo depende. Não existe nenhum padrão aqui específico que a gente possa falar, garantir para que vocês possam aplicar em todos os projetos, ok? Temos aqui, por exemplo, partículas e sistemas de despoeiramento. Tá? Sistema, por exemplo, você tem uma sala de jateamento, ok? Onde que você tem um sistema de despoeiramento. Nessa linha de despoeiramento, você tem aqui os pontos onde que, né, faz a coleta aí dos resíduos extraídos, mas em alguns casos você pode ter o depósito, o acúmulo, né, dessas poeiras por alguma falha do sistema e tudo mais. Tudo depende do projeto, por isso que eu estou falando. Vá em campo e avalie como todo quais são os riscos, tá? O que é possível de acontecer se algo falhar. E se algo falhar, aí é a hora que você vai considerar essas cargas, tá? Em algum dado ponto da sua estrutura. Por quê? Esses dutos geralmente, quando eles não estão listados na estrutura, eles estão, né, em alguma alvenaria, né? Mas se ele estiver na sua estrutura, é necessário considerar.
E mais uma vez, as cargas de equipamento. Ok? Vamos supor, eu tenho uma prensa, ok? Onde que aqui dentro dela vai entrar uns moldes. Esse molde, por exemplo, tem 2 toneladas, mas tem hora que tem um molde de 2 toneladas, tem hora que tem um molde de 100 quilos, prensando um artefato. Então, as coisas mudam. Fiquem atentos a isso daí. Mais uma vez, façam um checklist. Tá? Para a mesma coisa. Isso é procedimento aí que vocês devem adotar para qualquer projeto. Depois eu vou pedir para consertar isso aqui para vocês receberem o material devidamente corrigido. Bom, e aí nós entramos no passo 11, que é o pré-dimensionamento, né? Isso daqui é a parte que vai ajudar vocês a ter um norte de que vai ser a sua estrutura. Pré-dimensionamento das vigas. Então eu tenho, por exemplo, aqui uma viga de alma cheia que vai apoiar o meu telhado. Vou começar a modelagem do meu projeto. Que perfil que eu vou utilizar? Tem como fazer uma previsão? Tem. Lembra que a gente até trabalhou aqui, ó, mais ou menos 4%, 5%, 6%, dependendo do tipo de carga. 4% aqui está um valor ótimo, tá? Para trabalhar com as nossas estruturas aqui, o galpão das águas, com as telhas aqui devidamente apoiadas. Vai ser 4% de quê? De L. Esse L nosso aqui, ele é 5,15 metros. Como que se calcula isso daqui? Trigonometria. Tem uma calculadora que eu desenvolvi, está disponível para download, então procurem ela aí no curso, ela está disponível. Mas, você que não tem a planilha, que não está disponível, que você não tem Excel no seu computador, por exemplo, como que calcula isso daí? Simples, tá? Primeira coisa, o que você precisa determinar? É a altura do galpão, ok? Qual que vai ser essa altura? Nós já vimos que vai ser o quê? 25%. Então, ela tem aqui 1,25. Então, pegou o quê? 5 vezes 0,25 deu 1,25. Nós já fizemos esse cálculo. Depois, eu calculo o ângulo da minha cobertura. Como que é? É o arco tangente. Então, se você tem uma calculadora científica, coloca lá arco tangente de quem? Do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto vai ser a altura desse telhado e esse L vai ser o comprimento aqui, ó. Ok? Se fosse o galpão de uma água, ia ser a mesma coisa. Então, você vai encontrar este ângulo. Lembrando que se sua vai fazer isso na calculadora, sua calculadora tem que estar lá no DEG. Ok? Aqui no Excel já vai estar lá pronto para você a equação montada. Então, vocês vão vir aqui simplesmente alimentar qual que vai ser a sua inclinação, definir qual que é essa largura L, ok? E aí nós vamos calcular para você a altura do telhado calculada, calcular este ângulo e depois calcular essa diagonal. Tá? Essa diagonal é o quê? É esse H dividido pelo cosseno deste ângulo. Este telhado aqui que nós calculamos tem 14 graus. Tá? Muito simples de calcular este ângulo aqui. Ó. Quem quiser aí, pede, se não achar a planilha para download, solicita no suporte técnico, ok? Então, calculou aqui esse diagonal 5,15 metros. Calculando agora, 4% de 5,15 vai ser o quê? 200 milímetros. Então, eu tenho o quê? Preciso que isso aqui tenha uma altura de o quê? De 200 milímetros, mais ou menos. Não quer dizer que 200 milímetros vai funcionar, ok? É somente uma previsão. Eu acredito que até menos aqui, ok? Vamos lá. Nós temos também a largura disso daqui. Pode ser de quê? De 40% a 60% dessa altura. Então, vai ser o quê? 40% de 200 a 60% de 200, ou seja, vai ser de 80 a 120. Então, eu já vou para o meu projeto sabendo o seguinte, que essa minha viga, ela vai ter um perfil aí mais ou menos de 80 a 120 de largura de mesa, com uma altura de 200 milímetros, de face a face. Ok? Então, este é o pré-dimensionamento das vigas que nós vamos utilizar em nosso projeto.
Nós temos agora o dimensionamento, né, o pré-dimensionamento das colunas. Tome cuidado, isso aqui é um pré-dimensionamento. Não faça esse cálculo sair aplicando não, ok? Que você vai ter problema. Tem uma série de verificações, isso aqui é para aproximar. Pode ser que funcione, pode ser que fique superdimensionado, pode ser que precise de alterar alguma coisa, tá? Então calma. Mas isso aqui é só para você ter um norte, mais ou menos de onde que você vai trabalhar. Não vai fugir muito disso aqui não. Vamos lá. Como que determina esse H aqui, essa altura, né? Que na verdade aqui vai estar basicamente assim, né? Esse H seria essa dimensão aqui. Então vamos lá. Vai ser o quê? 3,3 a 5% da altura. Altura do meu pilar. Não é a altura até o topo aqui na cumieira não, tá? Vamos lá. E o B, que é essa dimensão aqui, vai ficar o quê? 40 a 60% de H. Não tem muito segredo. Lembrando que a altura aqui é até o beiral. Esse H de 3,3 a 5%, 6 metros, que a gente já definiu inicialmente. Lá no passo 1 a gente já determinou qual que é essa altura desse galpão. Então vai ser o quê? Mais ou menos 0,198 a 0,3 metros. Se eu aplicar aqui 3,33 certinho, vai dar inclusive 0,2 metros aqui. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Ou seja, 198 a 300 milímetros. Então eu coloquei aqui, ó, 198, tá? 198 milímetros. Esse 198 milímetros ele pode estar utilizando outras dimensões. Veja só, como se eu utilizar 198 milímetros, eu vou ter de 40 a 60% de 198 a 300 milímetros. Vou ter 40 a 60% de 198 ou 40 a 60% de 300 milímetros. Isso não quer dizer que eu não posso utilizar 250 milímetros, é uma faixa. Então tem uma combinação aqui de várias possibilidades. Mas no caso de eu utilizar uma altura extrema inferior, de 198 milímetros, o que eu vou ter? Se for 40%, 79,2. Então está aqui. Se for 60%, de 198, vou ter o quê? 118. Então, utilizando uma condição mínima aqui, eu posso buscar um perfil que tenha mais ou menos isso aqui, de 198 de altura, e esse range aqui. Para caso eu queira utilizar uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais esbelta, eu vou utilizar o quê? 300 milímetros. Então, isso vai me dar 40%, 120 milímetros, 60%, 180 milímetros. Então, quer dizer que a altura e a largura aqui vai ficar desse jeito aqui. 300, utilizando aqui 120 a 180 milímetros. Se eu utilizar 120, vou ter uma estrutura mais esbelta ainda. Tem algumas verificações aí de esbeltez. Não sabemos se vai ser aprovado ou não. Ainda nesse momento aqui é um pré-dimensionamento. Ok? Legal. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as minhas treliças. Eu não tenho trelice aqui, mas pode ter algum tipo de projeto que tenha, né? As treliças de beiral. Deixa eu ver, tem um modelo aqui que eu até trouxe que tinha, né? Aqui, ó, no caso aqui, ó, essas treliças de beiral, ó. No meu caso aqui, nós não vamos utilizar isso aqui não, nós vamos utilizar a viga para tudo, tá ok? Mas se tiver, o cálculo é o mesmo, tá? Não tem muito segredo não, é só alimentar aquelas equações lá que você chega no dimensionamento. Tem aulas anteriores aí que eu já expliquei isso daqui, já falei como é que trabalha com a treliça, como é que é os nós, falei tudo sobre treliça, tá? Então, nesse caso aqui, não vai ser necessário. Nós temos também o pré-dimensionamento dessas terças. Como que eu vou determinar essas terças? Tem jeito? Tem. Aqui nós utilizamos geralmente perfil U, né? Perfil U virado para baixo, com as correntes aqui que a gente pode colocar para poder travar, ok? Vamos lá. Vai ser isso aqui, ó, 1,66 a 2,5% do vão. Esse vão aqui, ó, que é aquela distância entre pórticos. Lá no passo 1, eu falei que ia ser 5 metros. Ok? Então, se eu utilizo um vão maior, obviamente, eu aumento o quê? A minha terça. Então, por isso que vem aí a desvantagem de utilizar
essas distâncias aqui entre pórticos muito grandes. Só é recomendado quando tem alguma exigência maior, alguma condição de contorno que te limite a isso. Então, 1,66 a 2,5% de 5 metros vai dar o quê? De 83 a 125 milímetros de altura. E aí você vai certificar aí qual que vai ser essa largura aqui. Tá? Você pode também adotar aí de 40% a 60% disso daqui para você ter uma noção, tá? De qual que seria essa dimensão aqui. Mas, no geral, o que mais importa para a gente aqui, nesse caso aqui, é essa altura aqui. Tá ok? Bom, fechou o passo 12, então nós já temos um pré-dimensionamento de várias coisas. Eu vou trazer no passo 3 os resumos. É importante que vocês façam isso. Então, eu já tenho para as minhas vigas que elas podem ser com esse tipo de perfil, de altura de 200 e mesas variando de 80 a 120. Os pilares, posso utilizar 198 variando as mesas de 79 a 118, ou 300 variando de 120 a 180, e as minhas terças de 83 a 125 milímetros de altura, utilizando o perfil U, com distâncias entre terças. Ok? As distâncias entre terças já mostrei isso. Seria isso aqui, ó, de 1.750 milímetros, mais ou menos, que seria a distância necessária para que eu possa apoiar as minhas telhas. Aqui eu tenho um resumo do que é a minha obra. Né? Nós temos aqui, então, 30 metros de comprimento, 10 metros de vão. Nós temos essa altura do telhado aqui de 1,25 m com um ângulo de 14 graus. Ok? E um pé direito aqui de 6 metros. E os vãos aqui a gente sabe que tanto a frente quanto a parte de trás do nosso galpão vai ser aberto. Então tem aqui mais um resumo do telhado, a inclinação de 25%, com ângulo de 14 graus. Eu tenho aqui as especificações tanto da telha da cobertura, quanto da telha de fechamento. Por acaso, da nossa escolha, ela fechou-se em mais ou menos, fecharam com as mesmas variáveis, né? Elas são idênticas. Pegamos aqui as estimativas de aço, baseado no que eu já falei em aulas anteriores. Nosso vão ele é de 10 a 12 metros, inclusive ele é 10 metros. Então, nós vamos utilizar mais ou menos aí 10 kg por metro quadrado. Meu galpão tem 300 metros quadrados, fazendo 300 de comprimento vezes 10. Então, deve-se ter mais ou menos aí 3 toneladas. Então, uma previsão. Tá? Então, você já tem uma noção, quando você está conversando com o seu cliente, mais ou menos a quantidade de material que você vai utilizar. Detalhe, você que é projetista, você tem que ser um pouco também gestor. Então, à medida que você vai fazendo o projeto, vai tabelando esses projetos, né? Projeto que foi X por X, quantidade de material utilizada, X, qual foi o tipo de ligação utilizado, X, qual foi o material utilizado. Por quê? Você, com o tempo, você vai ter um banco de dados tão grande que vai melhorar essa precisão baseado no que você adota aí no dia a dia. Porque, geralmente, quando o cliente está querendo fazer um projeto, né, ele quer saber, na verdade, é o seguinte, isso vai depender do cliente, claro. Se é uma indústria, eles não estão muito preocupados com isso, não. Eles fazem o projeto primeiro, depois do projeto executado, eles pagam pelo projeto executado, aí a outra empresa vem e executa. E aí são duas partes. Né? Primeiro faz o projeto, eles levantam o valor, aí depois eles aprovam ou não aquele projeto para executá-lo. Por exemplo, você vai trabalhar com projetos menores, para clientes pequenos, até residenciais, por exemplo, ele está muito preocupado com o quê? Quanto que vai ficar esse galpão todo. Por quê? Para ele, se ele não fizer, se executar o projeto, ficar fora do orçamento dele, ele nem quer saber do projeto. Tá? E ele não tem esse entendimento de projeto, então acaba que muitas vezes o que acontece quando é projeto pequeno? Você já faz o projeto com a execução. Você falar com ele que tem um custo, olha, o projeto fica tanto, a execução fica tanto, ele não vai entender isso daí não. Então é muito importante você ter isso aqui para você já ter uma noção, para você não ir para frente do computador, trabalhar lá 2 dias, né? E o seu cliente não aprovar o projeto.
Entendeu? Então você já dá uma noção. Ó, aqui você vai gastar mais ou menos isso. Você pega mais ou menos o orçamento, baseado nos perfis e tudo mais, faz uma cotação baseada nisso aqui, você já tem uma noção. Ó, vai mais ou menos entre X e Y. E aqui eu coloquei até o valor médio a ser cobrado por um projeto como este. A gente precisa detalhar isso um pouco a mais adiante nas aulas. Por quê? Existem projetistas que cobram por prancha, por desenho feito. Também não é muito recomendado. Existem projetistas que cobram por metro quadrado, uma prática muito usada. Né? Igual no caso aqui, nós até adotamos aqui mais ou menos uns R$ 9 por metro quadrado. Isso funciona bem? Funciona quando você tem projetos simples, sem muito nível de detalhamento, sem várias variáveis de carregamento. Então você consegue ter um padrão. Existem outros que já fazem um orçamento mais customizado, que é o que? Ele faz um levantamento da duração, quantas horas ele precisa para poder, desde o início do projeto até a entrega do projeto, as revisões que vai ser necessárias, se ele vai fazer o projeto e executar o preço é um, se ele vai fazer só o projeto é uma coisa. Outros detalhes, isso depende de época do ano, da região que você está, ok? Das facilidades de montagem, da facilidade de mão de obra. Tem uma série de coisas que a gente precisa de colocar na ponta do lápis para chegar nesse valor exato. Uma forma que os projetistas utilizam é fazer o orçamento da mesma obra em escritórios, empresas, concorrentes, para ter uma noção mais ou menos de preço. Só que, quando você está num processo de orçamento rápido, você não vai dar conta de fazer isso daí, não. Até você orçar, até você receber o orçamento, muitas das vezes você perdeu a cotação. E é muito ruim você também fazer um orçamento baseado no terceiro, porque o seu concorrente ele pode ter as licenças de software A, B, C, ele tem um profissional com experiência X, ele trabalha 12 horas por dia, enquanto você trabalha 8 horas por dia. Então, isso pode mudar. O seu concorrente ele tem um computador com 64 GB de memória RAM, tem placa de vídeo da melhor possível, então quando ele faz os cálculos, ele processa rapidamente, então você está numa concorrência que não é para você. Então, obviamente, você não vai conseguir concorrer com ele. Da mesma forma, também você pode pegar um concorrente que ele tem, em média, entradas aí de 4 a 5 projetos por dia no setor de compras, enquanto você tem um projeto ou 2 projetos no mês. Né? Vamos pôr um projetista que está começando aí fazendo aí 4 projetos por mês. Então, tudo isso muda, isso é uma coisa que a gente precisa abordar melhor para vocês precificarem. Mas, se você precisa disso rápido, melhor forma, cobre por metro quadrado ou faça uma cotação do seu concorrente e aí você tem uma noção mais ou menos do que é. Eu adotei aqui R$ 9 por metro quadrado. Dependendo do cliente, a gente consegue cobrar aí até R$ 11 o metro quadrado. Ok? Isso vai depender muito do nível de educação, de conhecimento que esse cliente que vai fazer a aprovação tem sobre projetos estruturais, ok? Bom, com isso nós fechamos este módulo de pré-dimensionamento. O objetivo dele era que vocês conseguissem chegar mais ou menos nisso daqui. Então, quando vocês forem para o software agora, vocês já têm mais ou menos uma noção. Então, quando vocês forem, por exemplo, fazer uma seleção lá, desenhar a sua obra, modelar a sua obra, você já vai modelar com um perfil mais ou menos na cabeça. Então, isso facilita. Quem já trabalhou com software sabe que na hora que você faz uma modelagem de uma estrutura, você tem as ligações. Então, se você erra o perfil, aí você tem que refazer tudo de novo. Então, evita retrabalho, evita reanálise. Se você conseguir fazer uma obra de tal forma que você acerta de primeira, você já ganhou tempo, você já saiu na frente, você já liberou tempo para receber uma nova obra. Ok? Então, eu espero que tenha gostado. Na próxima aula nós estamos aproximando já de entrar no software para a gente começar a modelar, aplicar carga e fazer o estudo do projeto como todo.